Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha, aqui é Raul Justilores e a gente vai falar de um tema que é pouco discutido na cidade de São Paulo, olha a ironia, que é a Câmara Municipal. A gente sabe que há 1000 leis importantes que são votadas lá, ou que deveriam ser votadas, mas a gente fala pouco, muito pouco. Aí rola uma enchente, acontece uma tragédia e as pessoas perguntam o que é que os vereadores estão fazendo a respeito. Então no podcast de hoje a gente vai falar do ideal, do que a Câmara deveria mudar, do que a Câmara deveria melhorar e do que é feito hoje em dia e que pouca gente presta atenção. Para isso eu tenho ajuda aqui, a participação de 2 vereadores muito bem vistos até entre os seus colegas, mesmo aí num ambiente competitivo, onde há vários partidos e gente que briga, etc. 2 vereadores que tratam de temas no dia a dia bastante importantes para a cidade. A gente tem a vereadora Soninha, que foi secretária de Assistência Social e que tem um trabalho de acompanhamento mesmo sobre a população em situação de rua na cidade. E a gente tem o vereador Polici Neto, que trabalha muito nos campos aí da mobilidade, do urbanismo, e ele mesmo é um cicloativista. Bem-vindos. Muito obrigada. Acrescentar que o Polici foi secretário municipal de participação e parcerias, então acabou tendo uma atuação no executivo também, muito próxima a esse público atendido pela assistência social. E ele provavelmente vai dizer que eu também amo esse negócio de mobilidade. Então, muito bom estar aqui com vocês 2 discutindo isso que eu amo, cidade de São Paulo e o nosso legislativo. E aí eu já queria começar para colocar aí o nosso ouvinte dentro da Câmara. O Polici foi presidente da Câmara Municipal. Polici, o que daria para ser feito para melhorar o trabalho da Câmara e a transparência da Câmara Municipal? Primeiro, cumprimentar e agradecer o importante convite. É exatamente isso que a Soninha falou. Acho que a questão fundamental é termos esse amor à cidade, né? Então, acho que esse é o elemento que nos aproxima da atividade pública e política. Melhorar a Câmara, ela tem 2 dimensões muito importantes. A primeira, e ela é muito objetiva, é como o parlamento consegue fiscalizar o investimento do recurso público e validar junto à população que o dinheiro que se pagou no imposto, de fato, retornou ao cidadão em serviço de transporte de qualidade, em serviço de saúde de qualidade, em promoção de educação que garanta o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, o primeiro está nesse campo da fiscalização. Como a gente consegue fiscalizar com indicadores de desempenho efetivos e que, de fato, a gente apresente para a sociedade resultados. De outro, é produzir políticas públicas consistentes para reduzir as desigualdades gigantescas da cidade. Então, como eu faço uma política de distribuição espacial da habitação que reduz as distâncias e que garanta a população de menor renda está trabalhando e morando nos mesmos territórios. A gente tem vazios urbanos gigantescos que obrigam transporte caro e em grande volume para muita gente e áreas centrais esvaziadas. Então, aqui é só um exemplo. O que a gente está fazendo para diminuir essa desigualdade que gera deseconomia e faz a cidade ser mais triste, mais pobre e menos atrativa para que a gente tenha felicidade dentro dela. Então tem 2 campos, políticas públicas de qualidade e fiscalização que de fato garanta ao cidadão um conforto. De fato, o meu vereador garantiu que o dinheiro que eu paguei no imposto foi investido naquilo que eu acho importante. Soninha, o que a Câmara poderia votar para mudar, ou seja, um grande tema hoje da cidade, o aumento da população em situação de rua? Sim. Que leis, se Soninha hoje tivesse aí o poder de encantar os seus colegas e de conseguir maiorias, o que a Câmara poderia fazer nessa área? Olha, além da gente analisar muito detidamente o orçamento, mas não só em termos de volume de recursos, mas de como esses recursos podem ser aplicados. É um clássico, né? Mais dinheiro ou melhor gestão, as 2 coisas. No caso da população em situação de rua, o orçamento normalmente tem uma linha destinada ao atendimento à população em situação de rua, que só naquela linha, sem maiores especificações, você tem um valor assim de, sei lá, 300 milhões de reais. E com esse valor, a Secretaria de Assistência Social
tem, vamos dizer, alguma liberdade para decidir como fazer. E o que vem sendo feito nas últimas gestões é uma tendência histórica que está mais do que na hora de reverter. É investir esse dinheiro em grandes equipamentos para acolhimento de 200, 300, 500, 1.200 pessoas ao mesmo tempo. Então parece que é um grande salto no atendimento. Olha que maravilha, temos mais 1.200 vagas de acolhimento para a população de rua. Mas esse é um erro. A gente não tem mais que criar grandes galpões de grande capacidade com meia dúzia de banheiros e 400 camas beliche. Então, o que a gente já vem tentando fazer, eu sou da Comissão de Finanças e Orçamento, o que a gente já vem tentando fazer nos últimos anos no orçamento é já subdividir a destinação do recurso na peça orçamentária. Não deixar que a Secretaria de Assistência Social lá na frente, junto com o COMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, possam decidir, não, vamos fazer mais um grande complexo aqui. A gente já quer, como a gente fala, né, carimbar o recurso, quer dizer, já colocar ali escrito no orçamento. Não, desses 300 milhões... pelo menos 60 milhões vão ter que ser usados em novas repúblicas para pessoas em situação de rua. O que são repúblicas? É como a gente conhece no modelo de república estudantil, mas com as peculiaridades. É uma residência onde moram 10, 15 ou 20 pessoas em situação de rua, dividindo um dormitório com 3 ou 4... com uma cozinha compartilhada, a qual essas pessoas têm acesso, elas têm uma supervisão, lógico, né? Tem um gerente da assistência social acompanhando essa convivência. É difícil em casa, né? Com marido e filhos, imagina, qualquer convivência é difícil. Então, tem uma supervisão, um acompanhamento de assistência social, mas essas pessoas têm muito mais autonomia, têm muito mais responsabilidade. Elas precisam se organizar ali para limpar a cozinha, o banheiro, mas elas têm um endereço, elas têm a chave de uma porta. Elas não são adultos, têm onde guardar suas coisas com segurança. Elas não são adultos sendo tratadas como criança no colégio interno. Ó, deu 10 da noite, se você não entrar, você dorme na rua. 6 da manhã, acende a luz de pé todo mundo. Não, você não tem o direito de escolher o que vai comer, não, e nem com quem você vai dormir no quarto. É assim que a gente trata a Pop Rua. E aí, as pessoas não entendem, às vezes, por que o morador não quer o albergue? E eu falo, olha, é o albergue que não quer o morador. O albergue quer um tipo de ser que não existe nem na rua, nem fora dela. Alguém muito capaz de abrir mão de toda a sua privacidade e conforto, qualquer direito de escolher o que quer que seja, para ter uma cama. E uma cama que não é nenhuma maravilha também, entendeu? Então, esse é um dos pontos em que a Câmara Municipal pode interferir nos rumos da assistência social. É mexendo ali na destinação dos recursos orçamentários. Eu sou contra engessar todo o orçamento e a gente já escrever lá, não, esse dinheiro é só para isso. Isso acaba criando dificuldades para se governar. Mas alguma orientação, eu acredito que a gente pode fazer, e nesse sentido, menos equipamentos gigantescos e mais serviços de menor capacidade, mas muito mais indicados para reorganização, reinserção das pessoas. Nas áreas de mobilidade e aí desenvolvimento urbano, que leis, se Policy ganhasse a mesma varinha mágica da vereadora Soninha, você adoraria aprovar? Olha, para mim tem coisas que a gente já aprovou ainda que não estão funcionando, né? Então aí vamos aqui pregar o que já é lei e que a gente não botou para funcionar. O Estatuto do Pedestre é um. O Estatuto do Pedestre foi aprovado há quase 3 anos atrás e a Prefeitura ainda não conseguiu fazer valer uma regra simples. Semáforo tem que garantir travessia segura para o pedestre. Ano passado quase 400 pessoas foram assassinadas, pedestres assassinados pelo viário da cidade de São Paulo. Não faz sentido mais de 94% dos semáforos garantir um cruzamento seguro para o carro, mas colocar em risco o pedestre. São coisas simples e, portanto, a gente está dizendo, se eu tenho 1/3 da população que circula exclusivamente a pé, eu não posso ter semáforos que não protejam essa população, que é a maior parte daquelas que está exposta à sua vida porque está circulando a pé na cidade. Então, a primeira coisa é fazer as leis que já estão aí. Vou dar uma outra, Bike SP, que pega parte daquilo que a gente tem como subsídio do transporte público coletivo e financia o deslocamento de bicicleta. Então, você financia um outro modal. Da mesma forma que você tem hoje um subsídio de quase 45% na passagem do transporte público coletivo, o trabalhador que opta, tem o direito ao bilhete único, vale transporte e opta por ir de bicicleta, por que você não ajudar
neste modal que ele circula, que é a bicicleta. Então, o mesmo peso de financiamento para o transporte público coletivo você tem que dar para o individual ativo, bicicleta, quando ele opta por desembarcar do ônibus, desadensar um ônibus muitas vezes lotado e melhorar a cidade. Essas são coisas simples, porque já tem lei e a gente precisava só avançar. Mas tem uma lei que eu briguei muito e fui derrotado, infelizmente. Consegui aprovar no final do ano passado, com a ajuda da Soninha e de outros vereadores, a alocação social e a alocação incentivada. Uma regra para a gente parar com essa paranoia do patrimonialismo. Eu preciso ser dono para viver bem. Às vezes a gente consegue viver muito melhor com uma política de incentivo para a população de menor renda a acessar imóveis nas regiões centrais, dotadas de infraestrutura, do que empurrar essa população gentrificando para a periferia. Infelizmente, a administração não conseguiu enxergar essa janela de oportunidade que hoje o mundo vem colocando. Alemanha, França, Estados Unidos, Itália, já vem nos últimos 30, 40 anos com uma política habitacional para reduzir as distâncias, portanto, colocar a população residente mais próxima do trabalho e aí trabalhar com locação social, locação incentivada e não com subsídio, dinheiro público sendo transferido em forma de patrimônio, né? O serviço de moradia é muito mais inteligente hoje do que ficar brigando por dinheiro do Minha Casa Minha Vida ou até dinheiro do Tesouro para transferir em forma de patrimônio o subsídio do recurso público. Infelizmente, a administração não conseguiu reconhecer esse avanço consistente que a legislação traria, que já está escrito no nosso plano diretor, e perdemos uma janela de oportunidade porque nestes próximos anos, muito dos fundos de investimento imobiliário procurarão modelos mais leves, que você não precisa transacionar a compra do imóvel, que você inclusive reduza a carga burocrática desta família que mora lá em Guaianazes, 3 membros da família trabalham na região central, você tem o Minha Casa Minha Vida sendo construído lá em Guaianazes por R$190, você pode construir aqui no centro pelos mesmos 190 e oferecer numa regra diferente. É por aí que a gente acreditava que tinha uma saída. Infelizmente, a equipe que assessora o prefeito Bruno não orientou de forma a ele ser o protagonista de uma nova cidade. Espero que o processo eleitoral traga a este debate para o ambiente, quem sabe ele mesmo ou os outros candidatos que disputarão com ele o processo eleitoral encontrem no caminho da locação social, locação incentivada, uma mudança de comportamento quando se consegue acesso à moradia de qualidade. A gente não precisa ser proprietário. Se a gente conseguir ter acesso a um serviço de moradia de qualidade, digna, melhora para todo mundo. É bom lembrar que a casa própria em áreas muito distantes, onde não há emprego, não há transporte público, é uma política pública no Brasil. Há 60 anos. Enquanto as áreas centrais de Nova York, Paris, Londres, a população mora de aluguel. Eu não me imagino o londrino parisiense morrendo de inveja do paulistano com casa própria em conjuntos habitacionais isolados. Mas a Soninha tinha uma parte. Felizmente, a Secretaria de Habitação, junto com o Conselho Municipal de Habitação, mesmo não tendo sido acatada a proposta legislativa do Policy, estão trabalhando muito com essa possibilidade da locação social como uma das formas de acesso à moradia. Até a Câmara Municipal contribuiu com a votação de uma mudança no Fundurb. O Fundurb é um fundo que recebe recursos de operações diversas e ele tem lá o recurso carimbado. 30% do Fundurb podia ser usado para habitação exclusivamente comprando terrenos. Olha que ideia antiquada, ultrapassada, porque onde é que você vai encontrar bons terrenos para construir unidades habitacionais, né? Nesse modelo da propriedade? Você não encontra bons terrenos na quantidade necessária, enquanto você tem o quê? Prédios subutilizados, abandonados, muito bem localizados. Então, com a mudança da regra aprovada na Câmara Municipal, você continua precisando aplicar 30% do recurso do Fundurb em habitação, mas esses recursos também podem ser aplicados em reforma, em aquisição de moradias prontas, né, para adaptação e inclusive para fins de locação social. Então, é como o Policy falou, é a moradia como um serviço e não como uma propriedade. Isso vale para a sociedade de um modo geral, aliás, né? Antes a gente casava e tinha aquele casamento para a vida inteira, os filhos, os netos, um emprego de 30 anos. Hoje a gente casa, descasa, tem o filho do primeiro casamento, a sobrinha, o enteado, o outro, trabalha aqui, trabalha ali, vai estudar lá. Então a gente tem que lidar com isso. Somos mais nômades, né? Somos mais nômades e o atendimento habitacional tem que ter esse repertório ampliado mesmo, tem que ter mais possibilidades. E eu acho, tanto na pauta de habitação quanto mobilidade, que aliás são indissociáveis, mobilidade não é só como a gente vai, mas
mas de onde para onde? Dependendo de onde você mora, onde você trabalha, isso faz toda a diferença do mundo. E morar no centro melhora muito a lotação da linha vermelha do metrô, das linhas todas da CPTM, né? Se as pessoas puderem morar mais perto do centro, esse movimento pendular diário é lógico que se modifica. Mas eu penso também que a gente pode sempre ver de que maneiras a gente faz, como eu falei no caso da população de rua. Orienta o gasto público numa determinada direção, mais repúblicas e menos albergues gigantescos, e também como a gente orienta o próprio investimento privado numa determinada direção. Aliás, o próprio Fundurb e outros fundos fazem isso, né? Recebem recursos privados por vários mecanismos e a gente dá o uso público para esse recurso. Então, digamos que nas grandes obras, grandes empreendimentos imobiliários que têm um grande impacto no trânsito, em vez de você exigir que eles façam algumas intervenções de viário, como já acontece, vai ter um shopping aqui, então vocês vão ter que fazer uma ponte nova para atravessar a marginal. Exigir mais intervenções voltadas para pedestres, por exemplo. Vai ter um shopping novo aqui na marginal, então vocês vão fazer uma passarela para ciclistas e pedestres aqui e outra ali a 500 metros de distância, vão reformar todas as calçadas aqui do entorno, vão fazer lombofaixas, travessias suspensas. Então, a gente amarrar melhor esse direcionamento, né, dos vários recursos privados, pensando nas outras formas de mobilidade que não são só o viário convencional para automóvel. E lembrando que a gente já tem legislação para isso. Então, aqui a gente não precisa de uma nova legislação, só a aplicação inteligente dela. A prova disso é que no final de 2016 a cidade ganhou um novo acesso à estação Vila Madalena a partir do empreendimento privado do bairro. Então, toda a Tim Maia foi recuperada e foi oferecida de maneira qualificada para um acesso ao pedestre ao bairro. Então, ligando aquela concentração de passageiros que chega na estação de metrô da Vila Madalena ao bairro da Vila Madalena. Então, essas ações já existem. O que você precisa é tornar isso uma engrenagem que funciona Exato. a cada grande investimento privado na cidade. Hoje ainda não tem isso. Vou dar um outro exemplo simples. A cidade tem desde 2014 uma lei que trata do retrofit de interesse social. É como eu entrego para o investidor privado as facilidades para ele pegar um prédio inteiro comercial e traduzi-lo num prédio inteiro residencial, em especial nas regiões dotadas de infraestrutura. E aí falamos desse grande centro expandido. Passou o prefeito Haddad, passou o prefeito Dória, estamos no último ano do prefeito Bruno Covas e nenhum deles se debruçou na regulamentação da matéria, permitindo que o investidor privado, além de construir, pudesse reformar e devolver à sociedade prédios importantes em locais fundamentais para o desenvolvimento da cidade. Aqui a gente fala muitas vezes daquilo que a Câmara já fez e que o executivo fica lá, olha, dá uma cheiradinha, guarda, dá uma outra cheiradinha. E aqui a gente fala de peito aberto, porque a gente já reconhece, a partir de escuta e pesquisas internacionais, que muitas soluções, elas se repetiram no mundo inteiro. E, portanto, a gente não precisa fazer um grande esforço. A gente tem que pegar as evidências, colocar na prática e na rotina legislativa e dizer, prefeito, a regra de benefício urbanístico e benefício fiscal para a gente tirar do papel mais de 100 mil unidades habitacionais que estão escondidas atrás de prédios abandonados está aqui. E a gente está disposto a fazer isso junto com o senhor, junto com o investidor privado que está na cidade. Então, muitas vezes a gente já tem as regras, falta essa vontade política, esse acordo político de dizer, estamos dispostos a fazer a transformação. E o Policy falou sobre leis que já existem. Isso também é uma obsessão minha. Muitas vezes a gente não precisa criar uma lei toda nova. A gente precisa aplicar as que já existem ou fazer alguns ajustes nas que já existem. Porque o texto, nem sempre ele impõe alguma coisa, por razões diversas, até por limitações do processo legislativo em si. Mas às vezes a gente fala assim, não, olha, já tem uma lei que criou o parque e tal. Não, a lei autorizou o executivo a criar um parque. Então, é muito mais um movimento simbólico, político, de mobilização da sociedade, do que uma lei que garanta, de fato, que alguma coisa seja feita. Então, a gente precisa analisar os textos legais para ver, às vezes, uma palavra, a gente coloca lá um preferencialmente. Porque politicamente é o que era possível fazer daquele jeito, porque juridicamente era o que cabia a um vereador por iniciativa sua. Mas o preferencialmente quer dizer o quê na prática? Quase nada. Então, ou você melhora o texto legal e apresenta um projeto de lei e troca o preferencialmente por obrigatoriamente, ou então você cria uma regulamentação por meio de um decreto que diga, olha, o preferencialmente significa o seguinte, que pelo menos 70%
deverão ser dessa maneira. Isso é o que quer dizer o preferencialmente do texto da lei. Então, isso também a Câmara precisa fazer, e para isso precisa ouvir muito a sociedade, os especialistas, as pessoas que entendem mais de todos os assuntos do que nós somos capazes de entender. O Policy é uma sumidade aí em legislação urbanística, conhece pra caramba. Mas nenhum de nós tem condições de conhecer todas as coisas, tanto a parte teórica quanto a vivência prática. Tem coisas que só o cidadão que vai lá e tenta girar a catraca do ônibus, que bate na altura do peito e pesa não sei quanto, com a criança no colo ou com uma mochila, sabe que tem alguma coisa errada naquilo. Então, a gente tem na Câmara que está muito aberto, muito permeável para conhecer as experiências de outros países, as experiências de outras cidades, as experiências de outros governos, até da nossa própria cidade, o conhecimento acadêmico e a experiência de cada cidadão, que na prancheta às vezes parece maravilhoso. Você fala, é só 300 metros daqui a aqui. Aí quando você vai ver o que são aqueles 300 metros, uma escadaria, um barranco, um riacho, uma muralha. Então, a gente... É nossa obrigação ter tudo isso combinado. É papel do parlamento ter tudo isso combinado. O melhor do conhecimento técnico, o antigo, o avançado e a experiência de todas as pessoas. Eu acho que isso que faz política de qualidade. Essa mistura de todas as coisas, e o ambiente privilegiado para isso, entre todos os poderes, é o legislativo, é o parlamento e, no nosso caso, a Câmara Municipal. Soninha nos deu uma deixa quando fala que a gente tem que aprender com o mundo. Esse ano a gente tem eleições. Acho que muita gente que nunca foi política vai concorrer à vereança pela primeira vez. E suponho que esteja se preparando, lendo, estudando. E se não tá, pelo amor de Deus, comecem a estudar. Queria perguntar para vocês, qual é a melhor maneira de se formar um vereador? E a Câmara Municipal hoje tem alguma escola para os vereadores, quando vocês são eleitos pela primeira vez? Tem, assim, uma grande preparação? Olha, a cidade tem algumas poucas escolas que oferecem um aprendizado regular que orienta as pessoas à tarefa pública e política, seja no parlamento, seja nos executivos. Então isso é muito pouco. Então desenvolvimento de cidade como ciência ainda é algo muito novo. É só a gente pegar os nossos tempos, né? Há 100 anos atrás a cidade tinha pouco mais de 500 mil habitantes, então a gente era quase que uma vila se comparado aos 12 milhões que temos hoje, esse arranjo de 1.500 quilômetros quadrados com uma densidade bastante interessante. Mas a Câmara tem uma pequena escola, chamada Escola do Parlamento, que tem 2 cursos de pós-graduação, de especialização hoje, bastante interessantes. Um trabalha com um conceito muito interessante que é o poder local, né? Como eu consigo levar as decisões da cidade para uma leitura dos territórios. Isso é muito importante porque a gente tem uma cidade muito desigual, né? Então, quando a gente olha os 96 distritos que se distribuem em 32 subprefeituras, a gente vê cidades completamente diferentes dentro dessa. Então, quando você começa a investigar e aprender com a cidade, você vai ver que você tem diversas cidades dentro da mesma cidade, e esse é um dos elementos que faz com que a cidade desigual ela tenha baixa atratividade, que as pessoas se digam dispostas a mudar de São Paulo, né? Pesquisa recente do Ibope Inteligência aponta isso, né? Mais de 60% da população vai lá e diz que aceitaria mudar de cidade se tivesse uma oportunidade. Mas por quê? Porque ainda é uma cidade muito desigual, né? Em que as oportunidades não são geradas em todo o território, e um pouco da atividade legislativa, e por isso que eu falei dessa capacidade de investigar, de produzir indicadores poderosos. A gente já tem legislação para isso também, legislação de 2016, os indicadores de desempenho do serviço público. Então, como você faz com que indicadores que estejam à disposição do parlamento e da sociedade, a relação íntima deste cidadão que quer ser um representante da população com a população que ele quer representar. Isso é fundamental. A gente não nasce nas mídias sociais para representar a população. A gente nasce no contato diário com a população e as suas dificuldades. Aí a gente pode levar isso para os ambientes digitais. Então a gente não é formado nos ambientes digitais para produzir uma cidade de verdade. É o inverso disso. E um processo que a gente vai ter que aprender, que é enfrentar a desinformação digital. Hoje, a gente vive na construção de narrativas a partir de uma série de detalhes que nem sempre são verdadeiros, que produzem narrativas de personalidades que não existem. E depois, a gente tem que aguentar 4 anos
a existência de algo que não era de verdade, né? Então, acho que estes elementos, eles são fundamentais, primeiro para a preparação do cidadão que vai votar e também a preparação do cidadão que quer se apresentar para a sociedade para ser seu representante, né? Então, mas o elemento fundamental é verdade, né? Os candidatos têm que ter o desejo de mostrar verdadeiramente o que são, o que aprenderam e o que estão dispostos a fazer para a cidade. A Câmara tem uma escola do parlamento que pode ajudar nisso. Os movimentos sociais produziram as suas pequenas escolas, Renova, RAPS, então você já tem alguns que vêm oferecendo isso, e alguns partidos, de maneira inteligente e responsável, têm utilizado a estrutura pública, o dinheiro público, para fazer a sua formação. Então, é um embrião? É pouco, mas a gente já tem um pequeno caminho. Para melhorar a Câmara Municipal, a política em geral, o governo, tudo, muitas coisas têm que melhorar do lado de fora também, né? Sociedade. Eu não me conformo que a gente aprende na escola o que é a mitocôndria, o que ela faz, como funciona, ou o retículo endoplasmático liso, a reprodução das pteridófidas. Eu não lembro mais nada disso, mas aprendi tudo isso. E não aprende como é a tramitação de um projeto de lei, quer dizer, o caminho que um projeto de lei segue numa Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo. E o pior, Raul, é que as pessoas se informam sobre a política como? Tem os sites, as redes sociais e tal, e a mídia. E muitas vezes os jornalistas também não aprenderam e não foram atrás da informação. Os jornalistas aprenderam correta. Sobre o protozoário. Todos. Então, o que acontece às vezes? Um projeto é aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Até ele chegar a ser lei, ele precisa passar por umas 5 outras comissões, mais 2 votações em plenário, pode receber emendas e substitutivos e deverá ser sancionado pelo prefeito. Mas às vezes sai no jornal assim, Câmara aprova o fim do rodízio municipal. Não, gente, o projeto recebeu um parecer pela legalidade na Comissão de Constituição e Justiça. O que, aliás, é uma posição política, não quer nem dizer que o projeto necessariamente seja legal, quer dizer, esteja de acordo com leis superiores. Então, as pessoas precisam entender o básico. Ninguém precisa ser capaz de consertar o motor de um carro, mas o básico você sabe, né? Um computador também. Eu não entendo como funciona, mas eu sei usar. No caso da política, no caso da Câmara Municipal, as pessoas recebem algumas informações, assim, pontuais, fora de contexto, geralmente informações ruins. Infelizmente, né? As notícias são muito negativas, sobre desvios, sobre coisas fora de lugar. As pessoas que querem ser candidatas ou as pessoas que querem ser boas eleitoras, elas têm de ter um pingo de curiosidade e fazer um mínimo de esforço para, primeiro de tudo, entender a regra do jogo, entender o mecanismo, o funcionamento. E, felizmente, a gente tem cada vez mais meios de fazer isso. O site da Câmara Municipal, e não é porque está aqui do meu lado não, mas desde a gestão do Polici Neto como presidente, o uso de recursos digitais, de recursos, né, de transparência, vem aumentando muito. Essa gestão agora do Tuma também implantou uma série de mecanismos novos muito interessantes. Então, é mais fácil para um cidadão acompanhar como funciona a Câmara Municipal sem sair de casa, com o celular no ônibus. Porque você tem, por exemplo, transmissão ao vivo de todas as reuniões das comissões no site da Câmara Municipal e roda nas outras plataformas também como celular. Você pode assistir uma audiência pública, não precisa nem só sintonizar a TV no canal da TV Câmara, que ninguém nem sabe direito qual que é, sabe? Então, o que eu recomendo é que as pessoas tenham muita curiosidade, muita inquietação e sempre uma interrogação. Porque eu gostaria de recomendar para todo mundo que não mentisse nas redes sociais, que não inventasse, né? Não criasse personagens e narrativas, mas já que isso não dá para contar, então que todos aqueles que leem, escutam e assistem tenham uma pulguinha ali, prestem atenção assim, não, mas espera aí, o cara tá falando isso, mas é isso mesmo? E depois dessa sua pergunta, você tem muito mais lugares para pesquisar do que tinha uns anos atrás. Então, o cara tá falando que a partir de agora vai ser proibido tal coisa? Pera, cadê? Onde que tá escrito? Qual é a lei? Eu tenho uma camiseta escrito, você leu? A quantidade de pessoas que comentam coisas porque alguém disse que alguém disse que alguém disse. Falei, não, você leu o projeto? O projeto não diz nada disso. Ninguém vai botar catraca no Parque do Ibirapuera, cobrar ingresso para acessar o parque. Você pode ser contra a concessão, mas não tá escrito em lugar nenhum que isso vai ser permitido, muito pelo contrário. Está escrito que é proibido limitar o acesso ao parque ou impor qualquer tipo de cobrança. Então, a recomendação básica é uma
interrogaçãozinha assim, pendurada no pescoço o tempo todo e te movimentando por aí para que você tenha acesso às melhores informações disponíveis, porque felizmente há informações disponíveis. Queria aproveitar uma crítica que o Policy fez, que muitas vezes a Câmara aprova e a Prefeitura fica lá hibernando, ninando e não regulamenta. Também às vezes acontece o oposto. Então, por exemplo, há projetos da Prefeitura que parece que hibernam na Câmara. Né? Um deles, que eu acho que tem muito a ver tanto com o urbanismo quanto com a população mais vulnerável, é o da Vila Leopoldina. Que é ou seja, que é uma grande polêmica, porque a gente tem que lembrar que há favelas ali que existem muito antes da criação dos condomínios amuralhados, de classe alta, etc. e tal. E agora tem lá uma bela treta, porque os moradores dos condomínios não querem habitação social por ali. Aliás, parênteses, né? Quanta hipocrisia a gente tem no país quando a gente vê que até a sociedade dos amigos de Maresias não quer ali algumas casinhas do Minha Casa Minha Vida. 212. Ou seja, se tem favela no morro, ai, que vergonha, que absurdo. A pessoa faz aquela cara, né, de tristeza. Compungido, mas né? não quero conjunto habitacional perto de mim. Seja em Maresias, seja em Vila Leopoldina. Aliás, o prefeito, quando esteve aqui gravando podcasts, falou dessa hipocrisia. Mas parece que esse projeto adormece tranquilamente na Câmara. Queria que vocês falassem um pouquinho desse projeto e, assim, como se destrava esse tipo de votação? Porque não é o único. Até eu queria que vocês falassem. Parece que há vários projetos lá tirando uma sonequinha na Câmara. Deixa eu aqui fazer uma leitura do conjunto, né? Hoje a gente tem na Câmara, por uma alteração na nossa própria lei que tratou do plano diretor, prazos para o Executivo encaminhar os projetos estruturantes. Historicamente, os planos diretores não estabeleciam prazos. O plano diretor aprovado em 2014 definiu datas limites para que o Executivo apresentasse os projetos que estruturam a cidade. Por isso, a Câmara tem lá a Operação Urbana Bairros do Tamandanteí, a revisão da Operação Urbana Água Branca, a Operação Urbana do Arco do Jurubatuba, que é um PIO, a Operação Urbana do Arco do Tietê, recebeu a Operação Urbana do Arco Tietê e foi retirado, o Arco Pinheiro está lá. Então, os projetos que estruturam a cidade, que vem numa nova lógica de não gentrificar e sim oferecer oportunidade para a população de menor renda ter habitação nestes territórios, porque a gente trouxe um modelo de desenvolvimento urbano até aqui, quando a gente observa a nossa Operação Urbana Faria Lima e a nossa Operação Urbana Água Espraiada, de expulsão da população de menor renda. Então você ia lá, tirava a favela, empurrava eles para mais longe, para mais 10, 15 quilômetros onde estava, e ali floresce um bairro muito rico, muito pujante, com muito investimento, e a população pobre foi sendo empurrada. Aí pega 3 horas de condução para trabalhar na portaria do condomínio, né? E aí a gente gasta 3 bilhões de reais de subsídio ao transporte público. Então, são os erros que a cidade trouxe até aqui e a gente pode revertê-lo. Sem dúvida nenhuma, parte da sociedade não está convencida disso. A prova disso é que a gente tem a Associação de Moradores no Litoral e associações de moradores aqui na cidade de São Paulo que reagem contra isso. E, portanto, o parlamento tem a obrigação, aí é obrigação, de pautar estes projetos, independente deles não terem chegado ainda a uma maturação junto à sociedade, mas uma decisão no voto, porque nem sempre você consegue ter a decisão por acordo. Historicamente, a gente vem empurrando decisões importantes para a construção de acordos. E nem sempre o acordo é possível. E por que na democracia você tem um parlamento? Quando o acordo não é possível, se vota. Então, se há uma dúvida na sociedade, se é melhor expulsar a população da favela da Linha, da favela do 9, da favela do Madeirite, que estão ao lado do CEAGESP, do lado de uma área privada que se apresentou para antecipar os investimentos de mais de 250 milhões de reais em tarefas públicas, oferecendo mais de 1.000 unidades habitacionais para a população de baixa renda, melhorando os indicadores de desenvolvimento social da cidade, daquele território e de outros pelo investimento que vai ser feito ali, a gente tem que colocar o parlamento à prova. Quem é contra e acompanha a visão dos moradores, de alguns poucos moradores do território que preferem expulsar aquela população ao melhorar as condições de habitabilidade, vão colocar o dedinho deles dizendo o seguinte: eu prefiro a expulsão da população de baixa renda daqui. Saiu do armário, né? Tem que sair do... Exatamente. Então, é nisso e em outros. Vou dar um exemplo.
a gente está diante de um grande desafio, que é uma luta para saber se a gente vai, de fato, ter legislação sólida e consistente para o uso de aplicativos no transporte ou não. Seja no transporte de passageiros individuais, como Uber 99, seja ao aceitar ônibus por demanda. Mas por quê? Porque o mundo já está indo para isso e a gente está atrasado. Então fica lá uma ameaça, vai acabar semana que vem, daqui... Simples, pauta e vota. O voto deixa o parlamento transparente e o voto individual de cada parlamentar à disposição da sociedade que o elegeu e que pode ou não renovar esse mandato. A dúvida, se esconder atrás de uma não votação, é o maior desserviço. Então, destes projetos estruturadores da cidade, o prefeito tem, na relação com quem dirige a Câmara, o presidente, o vice-presidente, fazer uma ação de, se a gente não tem ainda um acordo, nós precisamos ter a responsabilidade de pautar e votar, porque a sociedade merece o posicionamento público dos 55 parlamentares. E, portanto, se for derrotada a tese do prefeito, ou se for aceita a tese do prefeito, é mais importante ter uma decisão do que ter uma ausência de responsabilidade no desenvolvimento da cidade. Soninha, está faltando empenho do executivo nesse caso? Ou também no legislativo as pessoas estão empurrando com a barriga? Tem uma... eu só aprendi isso sendo vereadora, mesmo lendo, estudando, frequentando tudo que eu pude. Tem uma dificuldade muito grande em pautar projetos para votação em plenário. Eu imaginava que os projetos vão caminhando, assim, né? Passou pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Uma linha de montar, uma esteira. Isso. E aí chega uma hora que ele vai a votos em plenário. E aí, de vez em quando, a gente ouve falar assim, nossa, olha lá, a lei da Mata Atlântica faz 12 anos que aguarda a votação em plenário, como se isso fosse uma exceção. Na verdade, a maioria absoluta dos projetos demora anos para ser votado em plenário, se é que chega a ser votado em plenário. O filtro para decidir o que vai ser votado em plenário é muito estreito, é um funil em que a pauta é decidida em conjunto com as lideranças dos partidos, é o chamado colégio de líderes, e a coisa mais difícil que tem é você conseguir incluir um projeto seu na pauta de votação em plenário, sem que haja, como o Policy falou, né, um acordo, uma grande construção em que todo mundo esteja de acordo. Então, vários de nós, vereadores, às vezes pedimos em relação a projetos nossos ou projetos do Executivo, tudo bem, eu já entendi que não tem acordo para votação, eu já entendi que eu posso perder, mas eu prefiro me arriscar, eu prefiro disputar o jogo e se eu perder, perdi, mas está lá no placar, eu tentei. Agora, o projeto não ser votado por falta de acordo, mas essa é uma cultura tão arraigada no parlamento que é uma das coisas mais difíceis que tem da gente superar. Então, a pauta de votação, ela acaba sendo muito influenciada por fatores conjunturais, fatores externos a ela. Então, eu quero, por exemplo, o Policy queria lá votar a alocação social. Eu quero atualizar a legislação dos conselhos tutelares. Ou quero atualizar a legislação, eu digo eu, porque de fato eu estou engajada nisso, mas não sou a única. Eu quero de fato, ele também, o Policy também tem uma trajetória aí com conselhos tutelares. A legislação das antenas, das estações rádio base, está super defasada. Mas aí, ao mesmo tempo que eu considero que isso é prioridade, outro vereador tem outra, outro vereador tem outro, o governo tem outra. E no fim vira um jogo assim que a gente diz, espera, é uma prioridade de cada vez. Então não, agora vamos concentrar todas as atenções na votação aqui, da concessão do Autódromo de Interlagos. Enquanto a gente está falando de Interlagos, nos falem mais nada. E por que não? A gente lida com esses temas o tempo todo ao mesmo tempo, nas comissões, nas frentes parlamentares, nas audiências públicas, na discussão do orçamento. Mas esse funil do plenário é um desafio que precisa ser superado. Eu acho tirar um pouco o peso que você não pode fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, porque a gente é obrigado a fazer isso. Então você fala o seguinte, não vou fazer isso agora porque eu estou discutindo a Previdência. Assim, tá bom. A Previdência vai resolver todos os problemas da cidade? Óbvio que não. Portanto, tem vereadores que vão se dedicar mais à Previdência, tem vereadores que vão se dedicar mais ao tema de criança, garantia de direito da criança e adolescente. A questão aqui é como você mobiliza os seus esforços. É qual a leitura estratégica que você tem da cidade. Então, se você tem uma leitura estratégica da cidade, vou dar um simples exemplo. Fomos lá votar a questão da concessão dos parques. O que está por trás da concessão dos parques? Eu ter um contrato melhor de manutenção do banheiro ou eu ter melhores serviços ambientais para a cidade? Porque muitas vezes a gente cai no detalhe, mas o principal a gente não debate.
A nossa lei que dá estrutura hoje à concessão dos parques não tratou do que é fundamental no parque, que é a prestação de serviços ambientais. Então a gente pode ter um banheiro limpinho, a gente pode ter uma via super pavimentada para você andar na sua bicicleta ou fazer a sua corrida, mas a gente não garantiu uma cidade que vai ter serviços ambientais de qualidade a partir do que a gente tem hoje, depois de concedido. Mas vamos além. A gente conseguiu aprovar a concessão, um modelo de concessão para a Zona Azul. Sim, a gente sabe que o principal ativo da cidade hoje é o meio-fio, que é onde a calçada pode crescer para o pedestre ou onde você pode implantar a ciclovia para o ciclista, correto? Quando você diz que é o carro que ficará lá por mais de 30 anos, a gente inverteu a lógica da cidade. Então, muitas vezes, o nosso desejo, meu, da Soninha, de outros vereadores, de ajudar o executivo a fazer essas tarefas transformadoras, não estão só na questão do detalhe, estão na questão central. E aí é importante a gente entender isso. Quando a gente tem projetos que estruturam a cidade, 4, 5, 6 operações urbanas, que de fato querem capturar nos próximos 10, 15 anos 50, 60 bilhões de reais de recursos privados, aqui não estou dizendo de recurso público, estou dizendo de recursos privados que vão ser investidos nessas regiões se eu torná-las mais atrativas no processo de transformação. Então, é esse desejo que a gente tem que mostrar para a sociedade e aí a sociedade vir nos ajudar a pressionar pela votação. Então, conseguir capturar a sociedade contando de fato com a capacidade transformadora de cada projeto é envolver o cidadão, seja nas mídias sociais para pedir para o seu parlamentar votar favorável àquilo com alguma alteração, ou ir para dentro da Câmara, lotar as galerias e falar assim, a gente só sai daqui quando vocês votarem o projeto aí da operação do Pio Leopoldina. Então, aparecem lá 400, 800 mil pessoas interessadas na matéria e falam o seguinte, ó, só vamos sair daqui quando tiver o projeto votado. Olha, e em relação ao Pio Leopoldina, eu acho que ele cumpre muito bem aquilo que a gente já falou aqui, que é você aproveitar o recurso privado, investimento privado, em benefício da coletividade, em benefício da população de modo geral. Então, é um projeto que eu não vejo a hora de ser colocado em prática. E ainda em relação à pauta em plenário, a gente trata na casa, isso não é dessa gestão, dessa legislatura nem nada, é o costume arraigado mesmo. A gente trata o plenário como se fosse um estacionamento com vagas limitadas. Então, tem cota. Então, assim, não, o executivo tem 10 projetos aí, escolhe um. Os outros 9 vão ter que entrar na fila. E, senhores vereadores, escolham um projeto, 2 projetos, um projeto de menor impacto, outro projeto, porque a gente vai votar no acordo. Então, parece que não cabe mais do que isso na pauta de projetos. Cada vereador, de tempos em tempos, escolhe entre os seus projetos ali aquele que é o seu mais querido ou mais importante naquele momento. Por que isso? Me diga. Eu pergunto isso na reunião do Colégio de Líderes, gente, eu não entendo por que a gente tem que ter cota e um número de projeto para cada vereador. Vota tudo, vai votando. Tem uma distinção entre os mandatos. Isso a Soninha interpreta muito bem e ajuda na compreensão da Câmara todas as vezes que ela está em reunião do Colégio de Líderes. Tem vereadores que não têm um trabalho muito forte nos territórios. Ele não tem uma ascensão no território, ele não tem a presença no território que determine a possibilidade de grandes arranjos, seja com subprefeitura, seja com a educação do território, seja com a saúde do território, que o traduza num representante legítimo e responsável por aquele território. Ele usa o mandato dele por causas da cidade, causa da habitação, causa do transporte, causa da criança e adolescente, causa da economia criativa. E quando você diz o seguinte, olha, não, todos vão ter direito a um só. Aquele que faz um trabalho só regional, ele consegue fazer todo o trabalho regional e ter um projeto aprovado. Aquele que faz só o trabalho temático, ele tem só um. Então fica muito injusto o processo para quem trabalha tecnicamente, produz projetos junto com a sociedade, elabora fórmulas de revelar uma cidade mais moderna, mais acessível, mais responsável, mais igual, porque a gente não consegue aprovar os nossos projetos porque tem a tal da cota e a cota está associada a um corte linear que independe se você é um vereador de base territorial e o que te reelege essa base territorial ou
o que te elege é só a votação de projetos transformadores da cidade. Então, aí a gente tem uma distinção. Tem mandatos que se dedicam tecnicamente a produzir transformações para a cidade e que é só o projeto de lei aprovado, implantado pelo Executivo, que pode devolver a este parlamentar o desejo de se apresentar como candidato de novo. Em 2010, eu aprovei um projeto que, para mim, era quase a minha possibilidade de aposentadoria, que trata da função social da propriedade, que é nós vamos enfrentar os vazios. Trabalhei nele 7 anos, desde que entrei na Câmara, toda semana. Foi regulamentado, foi implantado. A cidade tem hoje mais de 3 milhões de metros quadrados notificados, mais de 200 projetos de habitação em áreas dotadas de infraestrutura sendo construídos, alguns inclusive já entregues. Fico feliz porque um destes construtores esteve aqui com vocês, o André da Magic, mostrando o quanto é possível fazer Minha Casa Minha Vida ou habitação de interesse social nas regiões centrais. Mas digo isso porque tive que lutar durante 7 anos para ter o projeto aprovado, porque entra naquela regra: mas é polêmico demais. Mas como que vai dar um projeto desse tamanho pro Poli, seu Passoninha? Não pode. Ou você já votou o seu projeto da cota esse ano. Você vê, as pessoas que assistirem uma sessão plenária vão ver esse termo aparecer assim, não, é da cota de quem? Porque às vezes você tem lá na pauta um projeto com 3 ou 4 autores. Aí você fala, pera, esse é da cota de quem? Não, esse é da cota do Suplicy, não, esse tá na minha cota. Porque tá combinado que cada vereador vai poder aprovar um projeto só. Ou o Executivo um projeto só. Então, discute-se tanto cota, né? Eu sou pelo fim das cotas de votação em plenário. Eu acho que a gente devia poder votar os projetos sem essa limitação. Não, do Executivo são 2, aí cada vereador tem direito a 2 também. E lembrando que isso daqui não é uma crítica ao atual presidente, né? Isso é uma crítica ao sistema, tá? Então, proteger e aqui reconhecer todos os esforços que o Eduardo Tuma tem feito. Sim, até para pautar projetos sem acordo. Então, só pra gente não fulanizar, aqui não é nenhuma crítica. Até o presidente que o antecedeu, o vereador Milton Leite, também chegou a propor, vamos pautar projetos sem acordo, vamos acabar com esse critério de projeto polêmico, que bobagem é essa? E eu já disse várias vezes, eu falei, eu posso perder a votação, mas eu prefiro que seja votado. E não adianta, eu não consigo. Ninguém conseguiu ainda, não sou só eu. Várias pessoas que já tentaram isso não conseguiram. Tanto se a gente fizer uma pesquisa, se tem projeto que foi rejeitado, a gente não vai encontrar. E eu já cheguei a apresentar na minha na minha cota do acordo, um projeto do Executivo. Tinha um projeto de 2016 do Haddad, que era o projeto Família Acolhedora. Bom, por ser um projeto do Executivo e o Executivo também ter cotas, aquele projeto nunca seria aprovado, a menos que o Haddad, um dia voltando ao governo, dissesse, aquele é o que eu quero. E com certeza também não aconteceria, porque ele também tem a sua cota. É muito inacreditável que o critério do que é votado é um critério equitativo totalmente maluco. Que todos tenham direito ao mesmo número de projetos aprovados. Ou que o Executivo tenha 1 ou 2. Não, nós já estamos votando 2 do Executivo. E agora vai ter que esperar muito tempo até votar o próximo. É um costume que eu acho que só de fora para dentro também a gente consegue transformar. É só com a sociedade entendendo essa lógica. E não é nada secreto, não. Isso é transmitido ao vivo. As pessoas podem acompanhar essa discussão sobre o acordo de votação, um projeto. Isso é anunciado em plenário. Solicitamos aos vereadores que ainda não indicaram quais projetos desejam pautar para a sessão extraordinária da semana que vem, que o façam. Então, eu não estou revelando aqui um segredo de bastidores. É uma lógica totalmente oficial, vamos dizer. E totalmente sem sentido, na minha opinião. A sociedade tem que exigir o fim das cotas de votação em plenário. Oba! Uma última pergunta para terminar o podcast, o papo tá ótimo. Nós somos um país de uma cultura muito prolixa, o que é demonstrado pelas leis. A gente tem Constituição longa, plano diretor longo, zoneamento mais longo ainda. Que leis, voltando à varinha mágica da Soninha, que leis vocês extinguiriam amanhã se pudessem? Que leis municipais vocês acham que já deram o que tinham que dar ou estão gastando nosso espaço? Você não faz ideia, são centenas de leis que se sobrepõem, que são muito parecidas umas com as outras, que criam coisas incríveis, sem, no entanto, dizer como elas funcionariam. Então, em vez de dizer uma aqui que eu extinguiria, vou te falar que a gente tem, pelo menos, segundo a minha última contagem, 29 leis municipais tratando de lixo e limpeza urbana. Desde algumas super abrangentes,
tipo a de 2002, que trata de todo o sistema de limpeza urbana, até outras super específicas, que tratam da destinação de pilhas e baterias, que tratam de coleta seletiva nas escolas, que tratam da coleta de embalagens recicláveis nos supermercados com mais de 500 metros quadrados. Tem lei tratando sobre lixo e limpeza urbana de tudo quanto é jeito, um emaranhado desgraçado, ultrapassado, confuso. Então, se eu pudesse, eu suprimia essas 29 ou mais e traria uma nova legislação tratando desses dois temas, limpeza urbana e destinação de resíduos, de um jeito mais adequado às necessidades aos tempos de hoje. Eu vou tratar de duas questões que me parecem fundamentais para você circunscrever uma ação, né? A primeira é já resultado, né? O Estatuto do Pedestre pegou tudo que se falava de calçada e colocou para além do que é calçada, porque a gente tinha mais de 50 leis que falavam como devia ser a calçada. E aí a gente saiu do ambiente físico, o que deve ser a calçada e qual direito você tem que garantir para o pedestre. Porque muitas vezes a gente foi observando a cidade a partir do ambiente estático. Se eu fizer isso, se eu oferecer a calçada de X metros, está resolvido o problema. Muitas vezes você encurta o risco. Você põe uma calçada ótima, sem semáforos nem travessias seguras nas duas esquinas, e você aproxima o risco do cidadão. Ele passa de um risco para outro mais rapidamente. Então, ali foi um bom exercício. Começou em 2010... a elaboração do projeto. O projeto foi apresentado em 2011 e foi aprovado em 2017 e não foi regulamentado até hoje. Então, do início desse debate até hoje, são mais de 10 anos e a gente continua com 95%, 96% dos semáforos sem dar travessia segura para o pedestre. Só para a gente entender essa lógica. Mas eu trabalharia com uma extinção de algo que eu acho fundamental, porque ele perdeu a razão. Hoje, a nossa Coab, a companhia que no passado construía unidades habitacionais, ela não tem mais razão para existir, porque hoje quem constrói é o agente privado. Então todos os esforços da Secretaria de Habitação, da Coab, deveriam estar na qualificação das famílias para ter acesso à residência, seja comprando ou seja no mecanismo que eu acho mais adequado de locação social, locação incentivada, enfrentando o ônus excessivo. Aí é uma grande mudança da legislação, porque você vai reduzir a presença pública, vai apresentar uma política pública de desenvolvimento da cidade, em que você gaste menos dinheiro para dentro da máquina e mais com o resultado da sua política pública. Ao longo do tempo, a gente foi criando gigantescas estruturas públicas para dar cabo de um processo na cidade e é simples olhar. No passado, quem varria a rua era um funcionário público. Hoje, você contrata uma concessão. Não é nenhuma empresa, é uma concessão que vai ficar 20, 30 anos pelo volume de investimento que vai realizar. Se a gente tem hoje milhares, centenas de empresas que constroem, que cada vez mais concorrem para construir no menor preço e na melhor forma, qual a lógica de eu manter uma estrutura gigantesca para elaborar projeto? Então, o desenho desses projetos tem que ser mais desenho de cidade, mais desenho de grandes quadras, setores da cidade, portanto, desenvolvendo os territórios para os agentes privados, de fato, colocar dinheiro ali. Então, se eu pudesse hoje, com uma varinha de condão, transformar um setor, é o setor da construção da cidade, tirando o peso público e o custo público, tratando ele só a partir de políticas públicas e toda essa economia gerar na ponta para um serviço de locação social, para um serviço de moradia social, fazendo com que a cidade voltasse a ter luz nas regiões centrais onde ela não tem. E se no estado o Tribunal de Contas do município pudesse ser incorporado no Tribunal de Contas do Estado e a gente diminuir bastante o custo dele, eu também ficaria feliz. Oba! Então, terminando com a felicidade aqui dos nossos vereadores, agradeço muito a presença deles. E é bom lembrar que ambos são de partidos diferentes, já estiveram em outros partidos diferentes. E é algo, infelizmente, que parece raro, mas que talvez não seja, que a gente dá muita atenção para os extremos e talvez pouco para o enorme centro. Então dá para ter conversas mais do que civilizadas, dá para ver cooperação com gente de partidos diferentes. Até terça que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.